Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta série de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa noite. Se as lágrimas caírem, me perdoem. É um momento de muita emoção hoje, pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal, para todo o planeta Terra. Programa que a gente vai falar sobre Dona Ivone do Amaral Pereira. E na abertura do nosso programa, feito pelo pessoal do CELD, não sei se você notou, meu amigo Rony, tem a foto de Dona Ivone do Amaral Pereira, certo? E uma realização grande porque você é um grande admirador, um grande pesquisador da vida e da obra de Dona Ivone do Amaral Pereira. E para a gente aqui da Web Rádio, para mim pessoalmente, é uma grande satisfação. E você sabe como foi que surgiu. Eu estava aqui e me deu vontade de ligar para você e em 3 segundos a gente resolveu tudo isso. Você já está com os 12 programas prontos e é uma felicidade essa estreia. Eu quero dizer da grande alegria, falando em off com você, eu me emocionei e fiquei também muito emocionado. Muito obrigado, meu irmão, por essa maravilha. Nós temos aqui já na rádio, há mais de ano, um programa sobre memória do suicida com a turma do céu. E nós temos uma ligação muito grande, já tínhamos tido um programa aqui sobre Dona Ivone, que parou, e aí ela volta a nos dar mais uma chance, né? E termos mais um programa sobre ela. Então, muito obrigado, que as bênçãos do céu, os bons espíritos de luz possam sempre lhe ajudar nesse programa sobre relembrando Dona Ivone do Amaral Pereira. Muito obrigado, paz e luz no seu coração e bem-vindo à Web Rádio Estação da Luz aqui de Natal, no Rio Grande do Norte, Brasil. Boa noite a todos. Mais uma vez, Tavares, muito obrigado pela oportunidade de estudo nessa série de programas a mim confiar, relembrando Ivone Pereira, do Amaral Pereira. Uma heroína silenciosa, como diz Chico Xavier, que será lembrada
pela sua simplicidade, pelo pouco do muito que ela nos deixou, que ela nos legou com uma lavra secundada pelos seus guias espirituais. Nesse primeiro programa, relembrando Ivone do Amaral Pereira, a sua biografia, que a própria nos deixou. Não foi escrito por aquele ou outro escritor, não, a própria. Relatou para nós em recordações da mediunidade e também em Devassando o Invisível. A minha edição antiga, hoje já com outra capa, onde ela nos narra que nasceu na véspera de um Natal, e nós sabemos por fonte de outro escritor famoso, querido hoje no plano espiritual, Augusto Marques de Freitas, no seu livro Ivone do Amaral Pereira, O Voo de uma Alma, está lá registrado que ela nasceu em 24 de dezembro de 1900, na antiga vila de Santa Teresa de Valença, hoje Rio das Flores. Uma família grande, o pai já é espírita, a mãe católica. A permissão desse espírito em retornar com seus débitos de vidas passadas, como todos nós, mas esse espírito com o agravante de 2 suicídios computados em sua escalada evolutiva. Mas um pai de amor e bondade, que a todos guarnece e ampara sem distinção, dá até mesmo a este filho equivocado a oportunidade de recomeçar. E recomeçando, Ivone, como ela nos diz, nasceu médio desenvolvido, porque desde pequenina ela via, ouvia e convivia com os espíritos naturalmente em seu lar, na casa da avó, onde ela começou a ter a sua infância rodeada desses espíritos e os vendo de uma maneira natural, a ponto de, às vezes, confundir encarnado com desencarnado. Mas vamos a um detalhe muito importante de sua existência. Em 29 de janeiro de 1901, um súbito acesso de tosse fez com que a pequenina Ivone ficasse desacordada, arroxeada. Família numerosa, não se importaram muito, como ela diz no seu texto, em Recordações da Mediunidade, e resolveram preparar o enterro do anjinho, entre aspas, que é uma expressão muito comum no interior do nosso país. E prepararam então, ficou ainda no quarto, porque a mãe, senhora Elizabeth do Amaral Pereira, com instinto materno apuradíssimo, tinha certeza em seu íntimo que a filha não havia desencarnado, na nossa linguagem espírita. Pediu a todos um tempo, 6 horas de espera. E lá no berçário, no berço, a criança, já com a roupa, com adorno compatível com o enterro, uma coroinha de rosas naturais sobre sua cabeça, um véuzinho de filó, e lá estava aquela pequenina arroxeada, sem reagir. Ela experimentava ali a catalepsia, ou a morte aparente, e não reagindo, logicamente seria enterrada no dia seguinte, no dia de Natal. Vencido 6 horas, a senhora Elizabeth pede a todos mais 60 minutos ou 1 hora, e adentrou em um dos aposentos da casa, diante de uma imagem de Nossa Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus. Ela orou fervorosamente durante 60 minutos. Pedia a essa Mãe nossa, da humanidade terrena, que a ajudasse, porque no íntimo ela sabia que a filha não havia partido. E assim foi.
Terminado o prazo, ela entra no ambiente onde está o berço e, como que inspirada, ela passa as mãos como um passe sobre a cabecinha da bebê, Ivone, e a coroinha de rosas feriu a cabeça da menina, que dá um grito. E com este grito, Dona Elizabeth levanta-a do berço, reanimando-a, revigorando-a. Tudo cancelado, porque Ivone seguiria então sua estada terrena. Ela não havia partido como a mãe tinha essa certeza. Então cresce essa menina médium, rodeada pelos espíritos naturais em sua casa, dois bem frequentes. Como já dito, a família espírita, seu Manuel José Pereira, tinha o hábito da leitura do Evangelho, e lá presente já estava Dr. Bezerra de Menezes, um de seus guias espirituais, a acompanhar Ivone. Na sequência, o outro estaria do seu lado durante tudo em sua trajetória corpórea no nosso mundo. Charles, o pai de vida anterior, um irmão de outra, ou seja, um elo tão estreito entre esses dois espíritos. Charles de um lado, Dr. Bezerra do outro, e Ivone seguir. Um terceiro começa a se manifestar. Já causava temeridade, medo, pavor na menina. Roberto de Canaleiras, o marido de vida anterior, afeto de outras vidas, um elo fraternal muito estreito, mas ela, com débitos com relação a ele, com agravos, com desacertos naturais em todos os imperfeitos em estágio na terra, temia aquele espírito. A família, por ser ligada ao pai, no caso, aquela família patriarcal, mudava de cidades em cidades. E ele, como funcionário público, saiu lá daquele interior e veio para perto de nós. Estamos no sul fluminense e eles vieram morar em Barra Mansa. E lá a família fez amizade com os espíritas lá na década de 10 do século passado. Em 1914, ela vivendo em Barra Mansa, senhor Zico Horta, ou Manuel Ferreira Horta, expoente espírita e médium atuante na região, fez a doutrinação e o espírito Bittencourt Sampaio se manifestou e conseguiu afastar Roberto de Canaleiras, que entendiam como obsessor, mas não o era. Ele a procurava por amá-la muito. O espírito deu uma trégua e se afastou. A família mudando de cidades em cidades, eles vão agora para o sul de Minas Gerais, Lavras, onde Ivone irá trabalhar. Com essa imagem que mostrou ainda há pouco, os primeiros textos, a primeira psicografia, Roberto de Canaleiras, que se manifestava e indicava que trabalharia junto dela. Mas ela começaria a receber os primeiros traçados de memórias de um suicida. Porque aquele espírito que já aparecia para ela desde menina, retornaria e seria mais frequente. Camilo Castelo Branco, que lhe ditaria esse basilar compêndio da nossa literatura espírita em torno desse assunto sempre presente nas nossas divulgações, que é o Memórias de um Suicida. Ivone começa a receber esses primeiros textos e outros também, que seriam os livros que viriam depois com a assinatura de Charles, porque Roberto de Canaleiras, trabalhando junto a Ivone na doutrinação de suicidas, no receituário também, porque ele foi médico na vida anterior, se afastou para a sua reencarnação. E Ivone ficou com os textos, mas seguiu com Camilo Castelo Branco e outros que viriam depois, na sequência, na década de 60, como Leon Tolstói. O próprio Dr. Bezerra de Menezes foi a única médium que o Dr. Bezerra de Menezes deixou texto, que se formou em obra, em livro, é Ivone do Amaral Pereira. E esses primeiros textos de Roberto de Canaleiras culminaram na trilogia chamada dos 3 livros, onde Ivone se apresenta para nós como a personagem central
e o envolvimento com o próprio Roberto de Canaleiras. A trilogia é composta por Nas Voragens do Pecado, onde ela foi a Ruth Carolina de La Chapelle, e o Roberto foi o Luiz de Narbonne. Na sequência, outro livro, O Cavaleiro de Nimier. Já chegando na década de 70, ficou guardado ele, o Henri de Nimier e ela Berthe de Sunderville. E o terceiro, lançado inicialmente, o primeiro dos três, Nas Voragens do Pecado. França, século XVI, a matança dos protestantes, ela Ruth Carolina de La Chapelle, ele Luiz de Narbonne, e faltou o drama da Bretanha, também na década de 70, que foi o livro onde ela culminou com o suicídio. Ela, Andréa de Guzmán, e no caso, o Roberto de Canaleiras era o primo, o Arthur, que estava lá junto dela. Então, a trilogia é composta por Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Nimier e o drama da Bretanha. Ivone, com essas obras todas, muito destacada por Memórias de um Suicida. Teremos 2 programas na sequência, somente falando de Memórias de um Suicida, acima de tudo, dentro da nossa programação e com o amparo de Deus, nosso Pai. Ivone, com todo esse seu trabalho, com todo esse seu labor, não constituiu um lar, não teve filhos, viveu de favores de seus familiares no Rio de Janeiro, principalmente da irmã Amália, com quem ela passaria a viver na década de 40, após ter passado por Pedro Leopoldo, trabalhando com Chico Xavier, na cidade de Barra do Piraí, em Belo Horizonte, em Juiz de Fora. Por onde ela foi passando, ela foi ficando, suas temporadas curtas, mas ela viveu praticamente toda a sua temporada, da década de 40 até desencarnar em 9 de março de 1984, na casa da irmã Amália, no bairro da Piedade, no Rio de Janeiro. Lá Ivone ficou, sob os cuidados da irmã, num aposento nos fundos da propriedade, e lá onde ela também recebia os guias espirituais e ficava nesse ambiente privativo com seus trabalhos de psicografia, com essa sua peculiaridade no trabalho da psicografia, tão interessante, que ela era arrebatada, como ela diz, levada ao plano espiritual, coletava todos os dados para depois passar a escrever. A psicografia direta se deu inicialmente em Lavras, onde ela psicografou os primeiros textos de Memórias de um Suicida, que só terminaria no final da década de 40, quando ela não é recebida na Federação Espírita Brasileira, retorna para casa, e esses textos são revisados por um espírito que se manifestou a ela, um espírito luminar, chamado Leon Tolstói. A obra, uma vez revisada, é entregue na Federação Espírita Brasileira na década de 50. Em 1956, veio a público Memórias de um Suicida. Ivone ficou muito reconhecida no território nacional, porque a outra médium que lançava livros e que era conhecida, contemporânea de Ivone, era Zilda Gama, a médium de Victor Hugo. Mas Ivone passa a se destacar junto a Chico Xavier, seu querido amigo, como a foto foi mostrada ainda há pouco, nessa sua simplicidade, nessa sua humildade, trabalhando com tanto apuro e cuidando de todos como uma médium conselheira, que foi uma de suas especialidades, trabalhando tão bem nesse aspecto. Passou toda a sua existência esquecendo-se de si mesma, com renúncia, com abnegação, orando pelos suicidas. Ela tinha o seu caderno, onde ela coletava os nomes e lia em prece para cada um, fortalecendo o trabalho dos socorristas do plano espiritual, sendo essa antena simples, humilde, mas ajudando em muito, como tantos outros podem fazer também quando oram pelos suicidas no plano espiritual.
todo este seu labor, toda a sua renúncia está hoje para nós através de sua lavra e também de escritores como Pedro Camilo, Augusto Marques de Freitas, e hoje nós temos a presença de um querido que está no Rio de Janeiro, atuante nas lides espíritas, senhor Gerson Sestini, que conhecemos, grande entusiasta, que nos concedeu, lá em Votuporanga, São Paulo, através do nosso também prezado Vinícius Ribeiro, uma entrevista, onde o senhor Gerson vai nos contar bastidores dessa sua relação com Ivone, fatos estes que foram narrados no livro Ivone, a Médium Iluminada. Quando lemos esse livro, há mais de 10 anos, 15 anos atrás, interessou-nos muitas conversas, porque o senhor Gerson teve a capacidade de relatar com fidelidade o que ele ouvia dela, o que ele conviveu com ela lá no varandão da casa da irmã Amália, no bairro da Piedade, no Rio de Janeiro, quando ele, enquanto professor, passava ali pelo Rio Comprido, naquela região da suburbana, e passou a frequentar a casa da irmã Amália por Ivone já ser conhecida, e ele conseguiu o contato e se firmaram grandes amigos. E o nosso prezado Gerson Sestini é que estará no nosso primeiro encontro, nesse nosso primeiro programa. Agradecemos muito essa oportunidade. A seguir, senhor Gerson Sestini e Vinícius Ribeiro, contando para nós esses bastidores sobre Ivone Pereira. Alegre, otimista e muito empolgada com o trabalho dos livros, o trabalho de grafar a sua lavra mediúnica, seu potencial para poder escrever essas obras. Então, temos aqui, temos também esse livro aqui, fantástico, Dona Ivone, Memórias do Suicida. Se fosse colocar todos aqui à mesa, seria uma vastidão de livros, porque é um trabalho portentoso. E vamos escolher aqui algumas informações, um bate-papo espontâneo, um bate-papo sem regras, um bate-papo informal, né, Gerson? Para poder saber um pouco mais dessa sua vivência com Dona Ivone. Gerson, como você entrou em contato com a Dona Ivone? Como se deu isso lá na sua mocidade? Eu estava mudando para o Rio de Janeiro e nós já tínhamos conhecimento da Ivone. Esse livro, Memórias do Suicida, fez um sucesso muito grande, né? Então, foi algo assim. Procurei na Federação Espírita Brasileira, lá no Rio de Janeiro, a dona Adenair, uma senhora muito simpática. Falei, como é que eu faço para falar com a dona Ivone? Falei, eu tenho o telefone da casa da irmã dela, a dona Mária. Então, quem sabe se ela te atende, né? E assim eu fiz. Como eu fui trabalhar na Gama Filho, a Universidade de Gama Filho fica ali em Piedade, próxima à casa da morava, então ali foi fácil de... Fui até lá, conversei com a dona Mária, apresentei a dona Ivone. Aí foi aquela beleza, o conhecimento da dona Ivone Pereira. A gente tinha uma ideia diferente da pessoa, achava que era uma pessoa triste, ganhada. Pelo contrário, uma pessoa expansiva, alegre. Foi um encontro maravilhoso aqui. E a dona Ivone costumava receber as pessoas que a buscavam para tomar... Ela costumava receber. Já estava na fase de idade mais avançada, né? Então já não frequentava mais o centro, não fazia mais palestras, se dedicava mais a escrever em casa. Ele escrevia alguns livros ainda e fazia uma correspondência muito grande com o Brasil, de pessoas que pediam conselho. Então estava utilizando a sua faculdade de médium conselheira. Então, e nesse médium conselheiro ela fez um trabalho espiritual muito grande, atendeu muita gente, principalmente do Nordeste, lá dizia.
Então foi isso daí, ela escreveu bastante. Essa sua amizade levou a conhecer outras pessoas, a levar pessoas para que tomassem conselhos, diretrizes? Você conseguiu conduzir? O livro já fala sobre isso, né? Que realmente, pela amizade estreita que se estabeleceu entre vocês, e pela intimidade, então o desejo de outras pessoas por conhecê-la fez com que você pudesse conduzir até ela. Teve muito, porque ela estava muito confinada no Rio de Janeiro. Ela recebia o pessoal mais de lá, de Minas Gerais, ela morou também. E eu fui um paulista que apareceu ali. Levei bastante gente de São Paulo para lá. Pessoal do interior de São Paulo, de Votuporanga, de São José do Rio Preto. Ficou muito conhecida. Eles foram lá, conheceram, foi uma beleza. E ela gostou demais desse pessoal. Quer dizer, de qualquer forma, levei muitas pessoas lá do Rio de Janeiro também para conhecer, amigos meus. Então, eu acho que, de certa forma, eu fiz aumentar o número de pessoas que ela conheceu. Seu irmão Germano, que morava nos Estados Unidos, depois se transferiu para a Guerra do Vietnã, e depois ele tinha, você parece que enviou livros, as obras de Dona Ivone, você enviou para o Vietnã. Como é que foi isso? Conta um pouco, Gerson. Ele pediu que tivesse romance, para ela ter romance da Dona Ivone Pereira aqui, então mande. Então eles tornaram as filhas do leitor durante a Guerra do Vietnã, em 75, imagine. Então, e a Dona Ivone gostou muito de se corresponder com ela, então ele queria vê-la. Eu quero conhecer, o dia que for ao Brasil, se eu sair dessa guerra, eu quero vê-la. Ele saiu da guerra, veio parar no Brasil, e ele achava que para ver a Dona Ivone ia ser muito difícil, devia ter gente, filhos de pessoas para esperar. Eu falei, não é assim. Ela não tem. Ela não é igual o Chico. Não é como o Chico Xavier, mas aí foi, ela gostou muito dele também, muito. Meu irmão teve muitos problemas da vida, foi uma pessoa muito aventureira, então ele participou dessa guerra, morava nos Estados Unidos, ele foi voluntário dessa guerra do Vietnã, e como descobriu que ele era brasileiro, então não podia ficar muito no fronte, pois era da retaguarda. Então foi uma beleza. O Gerson, outro fato curioso que a gente observa no livro é um local que vocês foram um dia visitar. Parece que a Dona Ivone, apesar de morar no Rio de Janeiro, não conhecia a praia. Ah, sim. Fala um pouco desse episódio dela conhecer a praia. Dona Ivone, vamos sair um pouquinho, vamos dar uma volta, sabe? Vamos sair nunca de casa. Vamos na Barra da Tijuca. Naquela época, a Barra da Tijuca ainda não era habitada como é hoje. Era bem deserta. E a Maria Cecília, a sobrinha dela, estava com a gente. Vamos ver, ela queria conhecer o mar, então. Então eu não conhecia o mar ainda. Aí as duas brincaram no mar, as ondas recuavam. Foi uma coisa muito bonita, muito romântica, linda. E eu vi dela as lembranças dos livros que ela escreveu, o Drama da Bretanha, da Andréia, aquela coisa toda, lindíssima, foi muito bonito. Então quando eu voltei em casa, ela voltou diferente. Ela provou água do mar que eu nunca tinha provado, morando no Rio de Janeiro, né? Incrível isso. E a sobrinha dizia, mas não foi por nossa vontade que ela não foi, ela nunca quis ir. Ela dizia, mas pode ficar embaixo de barraca do sol, não tem capacidade para isso, né? Também a gente sabe que a Dona Ivone frequentava o trabalho do Chico Xavier enquanto ela morava em Belo Horizonte. Por uma época lá, exatamente. Frequentou bastante, conheceu muitas coisas, viu muitas coisas ali, aprendeu muito ali também, né? Depois ela se transfere. Transfere para Lavras, daquela morou em Lavras. Tinha morado antes, me parece, se eu não sei, morou em Juiz de Fora também, né? Sim. E depois ela fixa a residência. Eu vi que voltou para ficar morando com a irmã, mais velha. Ela morou sozinha muito tempo. Irmã Amália, se chamava? Amália, Dona Amália Sancela, que era o esposo dela, e as filhas, uma casa muito cheia de gente, muitos filhos, agregados. Sim. E como é que foi o encontro da Dona Ivone, porque também isso fala no vosso livro? O Chico Xavier, ele ia na inauguração de um hospital. Tinha um atendimento que o senhor Nicolau Saad fez aí em Olaria. E eu me comprometi de levá-la. E ela se preparou. Foi a única vez que ela se preparasse, se preocupar com o que ia vestir, com o que ia fazer, porque ela era muito simples.
Então, ela falou, o que eu vou vestir, como é que eu vou? E assumir de cara. Mas ela estava muito magoada naquela época. E o Chico tinha deixado de visitá-la por outros motivos. E ela, quando encontrou com o Chico, foi uma coisa tão maravilhosa, aquele encontro. Ela dizia assim, Chico, por que você me abandonou? E o Chico falou, como nunca fiz uma coisa dessa para a senhora, nunca. Naquele momento ela teve um tratamento espiritual maravilhoso, ela ficou completamente boa daquelas mágoas que ela estava passando. Ela sofreu muito, a Dona Ivone, muitos problemas na vida dela. E diz no livro que esse encontro, ela segredou algumas angústias para Chico, coisas que ela não revelou a ninguém. Não revelou. Vocês, na volta no carro, até ficou tentado em perguntar, mas por respeito a Dona Ivone... Mas ela voltou em outra pessoa, sim. Diz que foi um encontro muito sublime, muito iluminado, né? Duas almas... E tem fotos, tem essa foto que ela está com o Chico, foi desse encontro. Uma foto muito conhecida dela, com o Chico abraçada, foi nesse encontro lá em Olaria, no bairro de Olaria, no Rio de Janeiro. Duas almas que se voltaram à produção de livros, de atendimento às pessoas, médios reveladores, e naquele momento juntos ali, numa conversação entre amigos, né? Maravilhoso. Então, e você presenciou isso? Presenciei. Veja, né? A responsabilidade de a gente presenciar coisas e temos que passar para frente e exemplificar aquilo tudo que a gente viu também, né? Uma dádiva, né? Presente de ter isso, uma testemunha ocular de um encontro como esse. Ô Gerson, a Dona Ivone, ela mantinha contato com irmãos profitentes de outras religiões, de outros credos, médios umbandistas, padres? Era como o Chico Xavier não tinha essa barreira de religiões, era cristã. E tinha um padre, o padre Sebastião Carmelita, que se correspondia com ela. Depois houve uma revelação. E esse padre morava em Uberaba na época. E ela falou para mim, você vai a Uberaba, então vai procurar um padre que você vai ter, ele vai receber você. Eu fui com meu irmão e alguns amigos, e esse padre nos recebeu muito bem, foi um encontro maravilhoso. Esse padre, segundo consta, ele participou que houve o Alto de Fé de Barcelona, ele era um bispo de Barcelona. Então, e como ele se reencarnou procurando o espiritismo, sendo padre, ele trabalhava no hospital de Pêssego de Uberaba, dando passes, voltava em casa com as mãos inchadas, e as irmãs ficavam bravas com ele, falando assim. Aí minha irmã perguntou para ele, por que o senhor, que é padre e espírita, não continua sendo padre? Ele falou, olha, segura a batina. Essa batina aqui faz com que eu entre em qualquer lugar, seja atendido em qualquer lugar. Eu trabalho mais com essa batina aqui, porque como católico eu sou definido de toda parte. Achei interessante que foi um capítulo dedicado no livro a esse, de nome Padre Espírita, o capítulo. Sebastião se referindo ao Sebastião, que é a reencarnação, né, daquele homem, daquele irmão que... Palau, foi Tormes Palau. Isso foi muito rigoroso, fez um último ato da Inquisição e foi muito combatido. Então, quando o Kardec perguntou o que ia fazer, falou, deixa acontecer, que vai ser a maior propaganda para o espiritismo da Espanha. E o que aconteceu? Teve um efeito contrário, né? O Alto de Fé, que acabou resultando em mais propaganda para o espiritismo. Foi uma encomenda de livros que se fez, a hora que chegou, ordenou para que fossem todos queimados. E parece que foi uma aula muito redimida já. Um espetáculo, ele tinha uma simpatia, de uma faculdade mediúnica, e que se dava muito bem com o clero de Uberaba, o bispo permitia que tivesse esses encontros e tudo. É que no espiritismo nós temos esse prurido, essa tentação de observar os feitos de um irmão de modo que foi de forma drástica, deletéria, prejudicial, mas que com o tempo essas criaturas se redimem, assim como Judas, né, que já foi informado que é uma alma já muito evoluída, que já trabalha para a humanidade, assim como esse padre que em torno de 100 e poucos anos
após o Auto de Fé, ele já está aqui reencarnado, ele reencarnou, ele volta, trabalha, se redime. Com toda certeza que as equipes de grandes trabalhadores. Sim. Gerson, cita um exemplo para a gente de um atendimento da Ivone que você pôde presenciar. Parece que no livro tem uma mulher que tinha 4 filhos e ela depois anela no coração ter um 5º filho. Foi muito interessante. Ela é do Rio Grande do Sul, esposa de militar. Na minha família fomos criados com aquela firmeza do cambará. Cambará era uma madeira de lei lá no... Tinha a firmeza do cambará, para suportar as tristezas. E ao ler Memória do Suicida, ela ficou com tanta pena daquele suicida, narrados na obra, que eu quero ser mãe de um desses. Aí ela procurou a médica, porque ela já tinha família formada, né? A médica já tem os filhos formados, já estão para se casar. E ela pensava que não é possível ter mais um filho. Mas é possível. Mas o grande problema é meu marido, que é militar, não vai aceitar um negócio desse, é muito rigoroso. Eu nessa idade ter mais um filho, e eu estou pretendendo que esse filho seja alguém muito necessitado que vai ser reencarnado. Sim. E ela conseguiu. E esse filho nasceu. Só que antes de nascer, ao ficar grávida, não queria comunicar ao marido que estava grávida. Mas, alguns meses de gestação, o marido, de repente, tem um infarto e veio a desencarnar. E ela se desespera com aquilo tudo, mas sentiu um alento daquele filho que ia nascer. E a criança nasceu depois de alguns meses. Foi aquela alegria, mas constataram que tinha síndrome de Down. E essa criança foi educada, aquele atendimento para essa reencarnação de prova não só prova, de O resgate também, resgate, as leis de Deus é concatenado. E era muito alegre, a dona Ivone chegou a chorar na hora, a dona Mária também, foi muito bonito. Eu queria sair fora, porque não tinha nada a ver com aquilo, estava vendo, estava visitando. Eu não faço questão, você participe, fique com a gente. Então eu assisti esse atendimento, eu fiquei comovido também. Ver como é que uma pessoa pode se pedir a Deus para que nasça uma criança com deficiência mental para atender. É incrível, isso ficou muito bem esclarecido no livro, que você dedica um capítulo a esse atendimento, porque parece que você percebe que eu sempre tratei o senhor de você porque nós somos muito amigos e essa barreira a gente já conseguiu quebrar, né? Então o pessoal que está ouvindo acha que talvez está sendo delicado. O seu Gerson, né, grande figura do espiritismo, escritor e palestrante, professor, fundador do Centro Consolador, até a gente podia falar sobre isso também, porque o Centro Consolador, a comunidade espírita cristã No Rio de Janeiro. Consolador, Copacabana, iniciou em Ipanema, não foi? Não, ali era um outro. Era um outro que vocês Eu frequentava. Nós íamos fundar o Consolador já determinado Copacabana. E por quê? Dr. Bezerra de Menezes através de Ivone Pereira. Vocês vão se reunir e vão fundar uma comunidade. E como é que vai se chamar, dona Ivone? Vai se chamar Consolador. Quer dizer, já veio o nome, não foi preciso procurar o nome. Já veio o nome e realmente está crescendo. Vai fazer 50 anos o ano que vem. 50 anos já, meio século. muito importante nós trazermos essa elucidação para aqueles que forem ouvir esse nosso bate-papo por intermédio das filmagens, porque o Centro Consolador foi um centro previamente programado para o espiritual e veio por intermédio do Dona Ivone essa informação pelo Dr. Bezerra de Menezes, que é o patrono, e agora Ivone é patrona também. Então, assim, mais um motivo para a gente ter um carinho a mais pelo Centro Consolador, que tem já tem uma grande folha de serviços prestadas à comunidade fluminense, e que o ano que vem, se a conta matemática for certa, completará o jubileu de ouro.
50 anos. 50 anos, é. Foi fundado em 73? 73, 12 de janeiro. Então, é muito interessante isso tudo, né? Quer dizer, pela minha amizade, aquela busca lá em 66 para conhecer, acabou dando frutos. Pelo menos essa instituição tem lá, também me encontro, né? De repente não, você foi intuído e para 7 anos depois já vinha o centro, porque... Não foi 7 não, de 66 a 73. Foi 7 anos, né? Em torno de 7, 8 anos, né? Não, após a sua visita. Não, 66 e 76. É mesmo, está certo, tem razão. Isso mesmo. E aí, voltando ao que eu estava dizendo, você nessa visita, eu percebi no livro que percebeu-se que era um assunto bem íntimo dessa senhora com a Ivone, porque ela anelava um quinto filho, que poderia vir das regiões, né, de dificuldades desses irmãos, e que a Ivone fez questão, não, eu quero que vocês fiquem, pode acompanhar. E assim, a senhora que pediu mais. Eu assisti várias coisas nas minhas visitas. Porque eu disse para o Altivo, quando eu pedi para fazer o livro, falei, Altivo, o que eu posso escrever do Ivone? Você esteve muitas vezes lá, você viu coisas que nós não conhecemos. Então foram os encontros dela que deram origem ao livro. Eu devo essa obra ao Tio Carício Panfiro, que é uma figura muito conhecida no Espiritismo, já desencarnou também, do Centro Espírita Leão Denis. E a editora é a CELD, a própria editora que ele fundou, ele quis e pediu que fizesse esse livro sobre Dona Ivone. Olha, que interessante. E nós começamos a escrever daí. E quando ficou pronto o livro, ele desencarna? Já tinha desencarnado. Ele tinha uma anemia profunda e desencarnou. Mas deixou o trabalho dele muito grande. Ô Gerson, você participou em trabalhos espíritas onde a Ivone ela atuou como médium? Não, nenhum deles. Uma tentativa numa reunião que eu vi em Copacabana, Rua Santa Clara, onde esteve o Divaldo Pereira Franco e ela junto. E propuseram para que recebesse mensagem. Ela se propôs a receber mensagem, mas não recebeu nenhum. O Divaldo não recebeu. Então, ela só apontava, ela tinha um piano na casa dela, tocava, mas ela nunca tocou na minha frente, nunca quis tocar, era muito tímida, né? Mas então, foi essa parte aí. Porque outras coisas, eu saí outras vezes com a Dona Ivone. A primeira vez que eu saí com ela juntos foi para quando desencarnou a Dona Zilda Gamba, médium espírita, escritor de vários romances que saíam muito da Federação, né? E ela desencarnou e foi no enterro no domingo à tarde. Aí eu fui buscá-la lá em Piedade, eu levei para o cemitério do Caju. Então ela comentou que ela gostava muito de cemitérios. Então eu falei, que lugar horroroso que é esse aqui. Não, para mim isso aqui é lindo, porque quando eu era jovem, lá em Barra Mansa, eu ia para o cemitério fazer meditações, conhecia os espíritos desencarnados. Então ela tinha uma ligação com a espiritualidade muito grande, né? Via os espíritos do cemitério, conversava com eles. Ela dizia que ela tinha essa postura de ser mais recatada, mais reclusa em sua casa, para justamente ela se dedicar a esse intercâmbio mais refinado com o plano espiritual para poder escrever. Exatamente. É isso mesmo? É. Muito. Eu vi uma vez no livro, vai sair uma obra da senhora, né? Ah, não. Aí eu falei, mas eu estou sentindo que vai sair sim. E saiu. Sublimação. Ele estava sendo escrito, né, na época, ela falou, mas eu não sabia o nome. E perguntou, como é que o doutor Bezerra não escolheu ainda. Então, aí um dia saiu, me entregou, falou, olha, é essa obra, tá vendo? Você tinha razão. Muito interessante, né? E, ô Gerson, a gente conversou bastante sobre a Ivone, o livro é vasto, tem muitas informações. Tem algum outro caso curioso que você lembra em relação ao atendimento da Ivone? Eu vi uma situação aí, também de testemunho, né, que é muito interessante. Eu estava lá uma tarde, eu ia lecionar na Gama Filho, da universidade,
e veio notícia que a irmã dela tinha desencarnado lá em Belo Horizonte. E a dona Mária chorou muito, perda familiar, de repente. Então, o telefone está tocando aqui, vou ter que desligar esse telefone. Esse consegue desligar, ele não atende. Então, acontece que a dona Mária se desesperada, eu nunca vi testemunha assim, não podemos chorar, ela partiu agora. Foi assim, ele deu um testemunho de uma firmeza, de uma fé, que eu fiquei espantado, porque qualquer pessoa se espantaria com a morte familiar, né? Ela deu aquele testemunho lá, né? A dona Mária acabou à noite pegando trem, indo para Belo Horizonte, para ver o inteiro, mas ela deu testemunho ali como se fosse uma coisa natural. Ela tinha partido, foi o fim da vida dela, foi ali, quer dizer, a pessoa tem a convicção total do que é o mundo espiritual, da continuidade da vida, né? E não deu aquela coisa de ficar desesperado, nada disso. Sim. Uma médium de um potencial extremado. A gente até foge palavras para poder falar de Dona Ivone, e o trabalho, a produção literária dela, essas obras que nós temos hoje, que a gente pode consultá-las, lê-las. E tem alguma obra, Gerson, que você pode destacar, que você chama muita atenção, vossa, assim, como uma leitura sua particular mesmo? Fora a memória de Jesus, que teve, que foi traduzido em castelhano, muito bonita a tradução. Eu dizia para ela, do invisível, né? Como é que chama? Devassando invisível. Essa obra, para Dona Ivone, por que não passa para o inglês, esse tipo de literatura? O pessoal da língua inglesa adora essas coisas. Nunca teve essa oportunidade de traduzir para outras línguas, somente memória de suicida, né? Então, essa obra é muito estudada, é muito interessante, porque é uma obra não é mediúnica, é ela mesmo que escreve, tem duas obras, né? Revelação da Mediunidade e esse Devassando do Invisível. Né? A trilogia foi muito bonita também, das Voragens do Pecado, onde ela fala da noite de São Bartolomeu, onde a região de São José do Rio Preto foi atingida na década de 60, com aqueles que reencarnaram, que cometeram aqueles crimes de jogar as pessoas no cena, com um acidente rodoviário pavoroso, que 59 jovens desencarnaram ali. Então, ela confirmou, e o Chico confirmou também, que eram remanescentes da noite de São Bartolomeu. São 59 rapazes, somente rapazes. Tudo 14, 15 anos. E Gerson, fala um pouquinho também sobre o benfeitor, o guia espiritual de Ivone, Charles. Charles era um grande, o pai dela em várias encarnações, muito ligado a ela, né? E o outro também, né? Camilo Castelo Branco. Castelo Branco foi aparecendo nas sessões lá de Lavras, né? E depois ele acabou começou a obra ser escrita em 1926 e terminou na década de 40, por aí. Em 40 terminou. Ele tem muito problema para editar a obra, né? Já seria para uma outra questão, outro assunto. Parece que ela leva as laudas até a federação. E eles não quiseram revisá-las, e ela chega em sua casa, risca um fósforo. E teve mais uma ocasião que ela teve desentendimento em casa, saindo uma tempestade com a obra, e ia jogar no esgoto também. E aí, mais uma vez o Mesneira apareceu, não faça isso, essa obra vai ser editada. Que era a Memória do Suicídio. É considerado uma das melhores, o próprio Emmanuel falou que uma das melhores obras que tem, mediúnica, foi essa. É uma obra fantástica. E a literatura, a forma como é escrita, é de se admirar, de se encantar. Parece que mostrou-se a obra de Dona Ivone para uma pessoa que conhece muito de letras, e a pessoa disse, mas qual é a formação acadêmica dessa mulher que escreveu? Porque a tamanha, né, a capacidade. Isso aí, vida, foi uma obra de Tolstói, né? Uma colega minha, professora de português, ficou encabada. Quem é essa pessoa que curso vai fazer ela só fez o primário, não tem mais. É impossível. Você só fez o primário?
pessoas ficavam Eu acho que ligadas. Acho que não, o pedido do nosso irmão lá, o Rony ele não está terminando agora. Né? Ele tem de um tempo diferente, né? Tá. E vamos encerrar já, Gerson, né? E para encerrar, você pode ficar à vontade de fazer Desejo uma consideração o final. Rony é um criatura fantástico, muito amigo meu, devotado a Ivone Pereira, tem feito muito para uma série de lives sobre ela. E eu escolhi me dar uma abertura sobre esse livro aqui. Ele gosta muito desse livro também. Então, agradeço muito a ele, agradeço ao Movimento Espírita, né? E a Dona Ivone Pereira, que é do nosso coração, uma mentora querida da gente. Tá bom? Que ótimo, agradecemos. Agradeço de todos. Muito obrigado. Agradecemos ao seu Gerson, Ivone, a Médium Iluminada, a edição que eu tenho, do livro apresentado, onde estão os casos narrados pelo prezado senhor Gerson Sestini, nessa entrevista conduzida também pelo caro Vinícius Ribeiro. Ivone era assim. Quem não conviveu hoje saboreia essas suas histórias pelos que conviveram com ela e nos narram. Como nessa oportunidade tivemos esse presente em ouvir senhor Gerson Sestini e suas vivências com Ivone nas décadas do século passado. É uma história, é uma tarefa, é uma vida, é um labor, com um detalhe, sempre respaldado na discrição, no apuro e na vontade de servir, como foi Ivone Pereira. Vamos às perguntas que Tavares está coletando para podermos responder neste encerramento. Não, Ivone não teve profissão. Inclusive, ela teve apenas o curso primário. Ela tinha trabalhos manuais, fazia bordados ou outras atividades manuais. Ela custeava sua vida com trabalhos manuais. Ela até trabalhou, como ela conta para nós, na sua autobiografia, ou nos seus relatos, ela até trabalhou em loja no Rio de Janeiro, mas foi uma temporada curta. Ela vivia mesmo em função de trabalhos manuais e para o trabalho no lar. No caso, ela auxiliava, ajudava a irmã, onde ela viveu uma boa temporada de sua vida, vamos colocar assim uns 40 anos, da década de 40 até desencarnar em 1984. Mais alguma pergunta? Os livros, a psicografia dela é conhecida pela Lavra, são 12 livros publicados, reconhecidos pela Federação Espírita Brasileira, 2 por outra editora, no caso são os Cânticos do Coração, volumes 1 e 2, estamos falando de livros enquanto ela esteve entre nós. Depois de sua desencarnação, aí sim, os escritores, como já citados, Augusto Marques de Freitas, Pedro Camilo e senhor Gerson Sestini contribuíram com esses trabalhos. Há também o outro querido, Orson Peter Carrara, que lançou também 2 gigantes do Espiritismo, que fala de Ivone e Carribar Schutel. Os livros já citados, pelas obras de Ivone, a sua autobiografia está em Devassando Invisível e, no caso, o mais destacado é o Recordações da Mediunidade. O Devassando é mais o exercício da mediunidade. O Recordações da Mediunidade é a autobiografia lançada na década de 60. Mais alguma pergunta? Meu amigo, eu teria perguntas para fazer aqui para você até amanhã de manhã. Mas na reportagem, o rapaz perguntou, Dona Ivone tinha um piano, mas ele disse, eu nunca vi, mas ela tocava, ela tinha alguma coisa assim com a arte, já que tinha um piano lá, de vez em quando ela incorporava um Beethoven e tocava. Como é que era essa coisa da arte com a Dona Ivone, por favor?
Ela, na vida anterior, ela já desenvolveu isso enquanto ela foi Leila. Ela era praticamente uma concertista. Está narrado no Leila, a filha de Charles. É um dos nossos próximos encontros, quando a nossa prezada Denise Corrêa de Macedo vai nos contar deste livro. Não lançado na época de Ivone, mas chancelado pelo plano espiritual e lançado em 2015. Então ela já dedilhava piano com uma exatidão, não tendo estudado o piano, mas ela tocava principalmente as obras de Chopin, principalmente. Ela tocava e, como foi contado aí pelo seu Gerson, ela tinha esse detalhe com este piano na casa da irmã Amália, quando ela se reunia com um grupo muito seletivo e tocava para aquelas pessoas que acompanhavam, no caso da família. O seu Gerson também falou, e eu anotei aqui, das questões lá ainda em Barra Mansa, né? Das visitas ao cemitério. E realmente, né? As pessoas muito sensíveis vê ali aquela possibilidade de um lugar muito tranquilo. Então, ela depois, já como médio aqui no Rio, ela também tinha essa questão disso. Foi uma coisa mais só lá da juventude, lá em Barra Mansa, ou isso continuou durante toda a vida? Esse detalhe da juventude é destacado, ela mesma nos conta que ela passeava no cemitério municipal aqui de Barra Mansa, próximo de nós, que estamos em Volta Redonda, de uma maneira natural. Ela na juventude nunca via isso. O que ele narrou foi quando ela foi ao enterro de Zilda Gama, e para ela foi tranquilamente aquela despedida da amiga, sem se consternar ou indicar outra situação que não fosse uma naturalidade. É mais na juventude mesmo, ela tinha esse hábito de ficar no cemitério municipal de Barra Mansa para a leitura dos seus livros. Uma das fotos que eu mais gosto, Dona Ivone, é essa que eu coloquei aí para você. Eu não fiz isso por nada, com o sobrinho. Um neto, uma vovó. Se você não vê, é uma senhorinha, vovó e pronto, e aí tem uma médio, tem um amigo nosso que ele disse assim, olha, Dona Ivone é Chico Xavier de saia. Pronto. Não sei se para aí tem, mas para mim, o Chico Xavier de saia é uma foto muito bonita. A família dela lógico, tem pessoas ainda encarnadas, tem menos netos e ela não teve filhos, mas netos e sobrinhos deve ter bastante aí, né, espalhados aí. Tem, na minha região, né? Eu tenho amizade com 3 que moram na cidade de Barra Mansa, que no Rio de Janeiro tem o restante e os demais espalhados, mas aqui de Barra Mansa eu tenho ligação com a Silvia, a Lígia e a Adriana, que é filha da Lígia, são sobrinhas diretas de Ivone. E aqui tem essas fotos da menina moça, mais menina depois do que mulher, de Dona Ivone, né? E bem mocinha, depois já como se fosse uma linha do tempo, né? E chegando aí. E um abraço cordial do Chico. É a foto que o senhor Gerson havia falado. Que ela foi na inauguração, encontrou o Chico. Deixa eu só ver aqui. A trilogia supera o Memória do Suicida, ou o Memória do Suicida ainda é um livro que vai buscar... Memórias de um Suicida é um livro realmente marcante. A trilogia são depoimentos dela, ela se expôs, se apresentou com suas vidas, sem desmerecer, nunca, jamais uma coisa dessa, mas o Memórias de um Suicida nos toca profundamente, porque é um livro que tem uma história muito bonita, ficou 30 anos guardado, quase destruído, como o seu Gerson contou, ou pelo fogo ou pela água. Mas quis o mundo espiritual que fosse revisado e não estava pronto, por isso Manuel Quintão não a aceitou na década de 40. Nós vamos deixar esses bastidores para o próximo encontro, nós temos muito que conversar com o nosso próximo convidado. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que é para o próximo programa. Porque ela tem uma intimidade muito grande do Dr. Bezerra. E o Dr. Bezerra parece que, por ela, falou do negócio que um dia ia ter nas casas de todo mundo, que ele ia ver e ouvir as pessoas. Mas isso aí, você, se for real, você só vai nos contar no próximo programa, se Deus quiser. Nós vamos ter um próximo convidado que conviveu com ela e vai saber contar essas histórias todas detalhadas para nós. Não, meu amigo, vamos contar os dias e as horas para chegar. Meu amigo, muito obrigado. Enquanto você falava, eu passei alguns livros da Dona Ivone, Memória do Suicida, né, Nas Voragens do Pecado, certo? Devastação Invisível, é um manual maravilhoso, né? Do Cavaleiro e
o drama da Betânia, e aqui é Lições Doutrinárias da obra de Dona Ivone, que aí é um livro, né, do Luiz Gonzaga Pinheiro. Certo? Então, meu amigo, eu só tenho a agradecer a você por tudo que isso vai ficar gravado, vai estar aqui na disposição de todos, e a gente só tem a agradecer aos céus por você ter aceitado esse convite nosso e ter nos brindado primeiro com essa entrevista maravilhosa, e já nos falando da possibilidade que ele vai vir aqui a nossa web rádio por você para conversar mais um pouquinho, tá certo, meu amigo? Muito obrigado, foi uma estreia, superou em muitas minhas expectativas, meu amigo. Muito obrigado, Deus que lhe pague. E agora vou deixar você finalizar o seu programa. Muito obrigado. Eu vou finalizar com um texto de Ivone, que está em Recordações da Mediunidade, que sintetiza a que veio e como é Ivone, porque continua em espírito. Quando ela nos diz assim: obrigada, meu Deus, pela bênção da mediunidade que me concedeste para o ensejo da reabilitação de meu espírito culpado. É a introdução de Recordações da Mediunidade, com data de 29 de junho de 1966. E continua o espírito com as mensagens, com suas assertivas em torno da imortalidade, do trabalho com e para Jesus, com votos de muita paz a todos, nesse nosso primeiro programa, relembrando Ivone do Amaral Pereira. A todos, boa noite. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.